Crónica do Dia com José Luís Mascarenhas. Os Cabo Verde de esperança, esperança num dia no pão de 2023. Segundo Carvalho e Lewis, os recursos e as atividades econômicas locais são menos usados para o benefício e desenvolvimento das comunidades e cada vez mais para a exportação e a diversão de outros. Na linha do pensamento desses autores, seguindo o preceito das Nações Unidas, o desenvolvimento turístico deve ser, por isso, sustentável, isto é, podendo este, para o efeito, ser definido como aquele que atende a critérios de compatibilidade social, cultural, ecológica e econômica. No longo prazo, no que diz respeito às gerações atuais e futuras, o turismo sustentável é ética e socialmente equitativo, culturalmente compatível, ecologicamente viável e economicamente apropriado e produtivo. Nesta perspectiva, são imprescindíveis os seguintes princípios. Primeiro, os investidores e políticos devem demonstrar a liderança necessária para criar uma sociedade mais congruente e igualitária. Segundo, a parceria entre as novas empresas e a população local deve ser incentivada e operacionalizada. Terceiro, é possível ter uma comunidade onde todos os stakeholders sejam respeitados e acolhidos, assim como ratificado por Santos, a distribuição dos benefícios resultantes das atividades ecoturísticas deve contemplar principalmente as comunidades receptivas. No âmbito desta linha de pensamento, pode-se então aferir que uma das formas de se evitar o efeito nefasto da presença externa ou o vazamento externo é envolver ab início a população local no planeamento turístico. Caso contrário, seremos obrigados a dar razão a Milligan, segundo o qual a falta de envolvimento ab início das comunidades locais no processo de planeamento turístico pode criar um efeito cascata negativo, traduzindo-se no chamado Índice de Irritação, IRITEX, que espelha em 4 fases a dinâmica sentimental da população local em relação ao turismo. Primeira fase, a de curiosidade. Segunda fase, a de aceitação. Mas já na terceira fase, é a de irritação, culminando na quarta fase com a de antagonismo, quando ambos os lados ficam conscientes do ressentimento. O trabalhador é imigrante e é responsabilizado por tudo aquilo que os locais não podem atribuir diretamente ao turismo. Estas são as premissas que nortearam a escolha do tema da Crônica das Ilhas de hoje, Boa Vista, a Ilha da Morna e da Boa Esperança. A Ilha da Boa Vista, a mais próxima do continente africano, tendo 620 km², foi descoberta em 1480. Mas o seu desenvolvimento só aconteceu no século XVII. Em 1620, foi fundada a Povoação Velha, a primeira localidade da Boa Vista. A partir de 2007, com a inauguração do Aeroporto Internacional Aristides Pereira, o setor do turismo desenvolveu-se exponencialmente, aproveitando o facto da Boa Vista ter as maiores praias de Cabo Verde, sendo a de Santa Mônica considerada até uma das melhores do mundo. Na ilha foram construídos grandes e bons hotéis, recursos estes estratégicos para promoverem a ilha sequencialmente como o segundo destino turístico cabo-verdiano. Graças a essas características virtuosas, Boa Vista, ocupando cerca de 15% da superfície nacional por mérito próprio, constitui nos dias de hoje um dos principais polos de desenvolvimento de Cabo Verde, concentrando cerca de 34% de dormidas ou de negócio turístico nacional e uma taxa de ocupação média hoteleira de 78%, contra 24% de Santiago e de São Vicente. No entanto, por dispor de apenas 3% da população nacional, esta mais do que duplicou após o efeito provocado pela abertura de um aeroporto internacional na ilha e pela instalação de grandes grupos hoteleiros, como é o caso, nomeadamente, do Rio e da Tui. No entanto, não sendo possível um crescimento natural da população, para o efeito,
Este incremento populacional, na ordem de 230% em 20 anos, só foi possível graças à migração interna mormente da Ilha de Santiago. Em consequência deste anormal movimento migratório, motivado por uma certa ilusão monetária, Boa Vista apresenta atualmente cerca de 8.000 pessoas a viverem no bairro da Boa Esperança, mais 18 pessoas na Pocilga e eventuais outras famílias na Lixeira, o que representa mais de 63% da sua população mormente imigrada a viver em condições infra-humanas. Por esta razão, a Ilha da Boa Vista apresenta uma preocupante taxa de intensidade turística na ordem de 103, quando o limite da sustentabilidade turística aconselha que a mesma taxa não ultrapasse o nível de 1,1. Sendo assim, relembrando a nossa saudosa Celina Pereira, ai Boa Vista, minha terrinha ausente. Instali, só te pensa na boa. Tem fé, bom dia, com essa beleza infinita. Cada cristão, cada cimbrão, tem direito na cigota d'água. Para modo de nossa esperança, que pode estar só na bairro de Boa Esperança. Com a ambição de todos os filhos da terra, constrói-se um destino. Oh, 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 Cabo Verde. No terra. Crónica do dia com José Luís Mascarenhas.